Ele não é real, é apenas a sua imaginação. Apenas Brenda Swan poderia dizer que ser testemunha de um acidente foi um grande golpe de sorte. Ela sonhava em se tornar uma repórter e sempre estava ansiosa para tirar uma foto, até dos eventos mais remotamente interessantes. Naquela manhã, Brenda passou por uma multidão de curiosos e conseguiu gravar um pequeno vídeo das consequências de um carro que bateu em um trem. Havia uma pilha de metal retorcido, fumaça, gritando. Era tão irritante que ela havia conseguido filmar tudo desde o início. À noite, os lixeiros vieram recolher o lixo. Brenda estava tentando se livrar de tantas coisas quanto podia antes de reformar sua casa. Finalmente, ela chegou à última caixa empoeirada no sótão. Esta nova descoberta a agradou. Dentro da caixa, ela descobriu uma pilha de fitas VHS há muito tempo esquecidas. Ela escolheu um ao acaso, tirou um velho videocassete da mesma caixa e desceu as escadas. A primeira fita tinha menos de 5 minutos. Era um vídeo de um churrasco em família no quintal. Nostálgicas imagens de vídeo. Sua avó estava trazendo a limonada, seu pai estava servindo salsichas grelhadas nos pratos, e um carro estava estacionado em frente à casa, ao fundo. Brenda estreitou os olhos e apertou o botão de pausa. Era um grande e velho carro fúnebre. Ela não conseguia distinguir o motorista, apenas uma silhueta pálida e olhos que olhavam diretamente para as lentes da câmera. Brenda, de repente, se sentiu inquieta. A segunda fita foi de algum tipo de celebração no parque. Era um dia de sol, as crianças riam enquanto seus pais os olhavam. Brenda sorriu. Valia a pena olhar para essas fitas de vez em quando. De repente, o mesmo carro fúnebre apareceu no vídeo. Tudo parecia errado de alguma forma. A aparência perturbadora do carro fúnebre escuro não combinava com aquele dia sereno. E ninguém, absolutamente ninguém, percebia isso. O lado do motorista, a porta aberta. Um homem pálido vestindo um terno preto saiu. Ele parou ao lado do carro e olhou direto para a câmera. Brenda pressionou retroceder. O vídeo mudou e acelerou, mas o homem ficou no mesmo lugar, imóvel. Brenda mudou a fita, só para ter certeza de que o aparecimento daquele carro fúnebre e do estranho eram apenas coincidências. A fita mostrou ela na sua festa de aniversário de 11 anos. Ela se lembrava bem daquela festa. Ela se lembrava de todos os presentes que ganhou naquele dia, e como sua mãe a filmou brincando naquele velho balanço. Mas ela definitivamente não se lembrava de um homem careca e pálido que estava atrás do balanço, segurando um monte de balões. Por que ele não estava lá naquele dia? Ele não havia aparecido na fita até aquele momento. De onde vinha? O que diabos está acontecendo aqui? Brenda puxou a outra fita e congelou. Era claro que, a cada nova fita, o homem ficava cada vez mais nítido, como se estivesse se aproximando dela. Mais uma fita e ele rastejaria para fora da TV. Brenda puxou a fita do videocassete e juntou todas as fitas em uma pilha. Ela precisava de respostas. Então foi encontrá-las na loja de videocassete no final da rua. "Estamos quase fechando", disse um homem atrás do balcão. "Por favor." Brenda olhou para o crachá do homem. "Hank, preciso saber se essas fitas foram editadas." Brenda despejou as fitas sobre a mesa e olhou para o homem com uma expressão tão assustada que ele não conseguiu rejeitá-la. Brenda hesitantemente disse a ele sobre o homem assustador que nunca havia aparecido nas fitas até agora. Hank, sem entusiasmo, virou as fitas nas mãos e as colocou no videocassete uma por uma. Brenda estava pronta para apontar e gritar: "Olha, é ele!" Mas, para sua surpresa, todas as gravações estavam completamente normais. Não mostravam ninguém que não pudesse estar ali. Hank explicou que esse tipo de coisa acontecia às vezes. Às vezes, os videocassetes antigos podem arranhar as fitas, o que pode fazer com que sombras ou imagens aparecessem nas gravações. Brenda ficou completamente satisfeita com essa explicação. À noite, Brenda ouviu um som monótono, quase como interferência em uma TV com sinal ruim. Ela relutantemente saiu debaixo do cobertor e olhou ao redor do quarto. Tudo parecia normal, exceto pela janela. As cortinas estavam se movendo ligeiramente, deixando uma luz fraca e azul entrar no quarto. Brenda se aproximou lentamente da janela e puxou as cortinas. A janela havia se transformado em uma tela de TV, emitindo aquele som monótono de interferência. O barulho de repente tornou-se estridente. Brenda tapou os ouvidos, gritou e acordou. Tinha sido apenas um sonho, mas aquele som enlouquecedor era real.
estava vindo do andar de baixo, da sala de estar. A sonolência de Brenda passou imediatamente assim que ela viu que a TV havia sido ligada na sala de estar. Estava emanando uma luz azul e fria que envolvia toda a sala, fazendo com que a mobília parecesse estranha e fora do lugar. Brenda apontou o controle remoto para a TV e quase desmaiou. Ela se via como uma criança na tela da TV, sentada sozinha no balanço no meio da noite. Então, mãos brancas pálidas surgiram da escuridão e pousaram nos ombros da criança. Brenda entrou em pânico e começou a pressionar todos os botões do controle remoto, mas foi inútil. O videocassete nem estava conectado. Então Brenda jogou o roupão na TV e se trancou no quarto. Ela ficou lá até de manhã, sem ousar fechar os olhos. De manhã, a TV havia sido desligada, mas o que Brenda vira naquela noite não parecia menos real. Então Brenda ligou para a loja de Hank e contou tudo o que acontecera. Isso não são apenas arranhões nas malditas fitas. Algo está realmente acontecendo aqui, ela gritou em seu telefone. Hank respondeu com uma voz sonolenta que se ela estava com medo de algum homem por causa de uma gravação, ela deveria simplesmente destruir as fitas. Brenda ficou surpresa por não ter pensado nisso sozinha. Ela reuniu todas as fitas que assistiu em uma caixa e as levou para fora. Ela entrou no carro e correu as gravações de suas memórias de infância sem um momento de hesitação. Brenda passou a noite inteira olhando ansiosamente para a tela preta da TV. Nem as imagens assustadoras ou o ruído branco apareceram. Brenda deu um suspiro de alívio e se dirigiu para seu quarto, quando, de repente, ela ouviu algo mais aterrorizante do que os ruídos de interferência brancos. Ela ouviu um carro estacionar em seu gramado. O motorista desligou o motor e logo tudo ficou em silêncio. Brenda estava com muito medo de respirar. Ela ficou imóvel, enquanto os faróis do carro brilhavam através da janela e quase queimavam sua pele. Ela até pensou que poderia sentir dor ao tocar as luzes e cheirar o cheiro desagradável de carne queimada. Quando o motorista apagou os faróis, Brenda finalmente reuniu coragem para olhar para fora. Um arrepio percorreu sua espinha. Não havia nada lá. Apenas as marcas de pneus na rua e seu gramado mostravam que alguém havia realmente dirigido até sua casa. Antes de se afastar da janela, Brenda notou a figura de uma criança em seus balanços. Os balanços antigos deveriam estar rangendo alto, mas a garota balançava para frente e para trás em completo silêncio. Assim que Brenda saiu para a varanda, a garota no balanço congelou, pairando acima do solo em um ângulo estranho. Foi como se alguém tivesse pausado um vídeo da cena. Brenda recuou em direção à porta. Tudo isso estava se tornando muito estranho para ela. Então ela viu a coisa que ela tinha mais medo de ver. Um velho carro fúnebre emergiu da névoa noturna na rua. Ele parou na frente da casa de Brenda. A porta se abriu para revelar um par de pernas em calças pretas. Brenda correu para a casa aterrorizada. Assim que ela entrou, ela espiou pela janela. A rua estava vazia, mais uma vez. Tanto a garota no balanço quanto o carro funerário haviam desaparecido, mas as longas sombras sob a janela fizeram Brenda sentir que não estava sozinha. Brenda passou o dia seguinte quase em delírio, pensando apenas em como se livrar das suas visões de pesadelo. A solução apareceu quando alguém bateu na porta. Hank, o homem da loja de videocassetes, estava parado na porta. "Eu estava de passagem", ele riu, "e queria saber se meu conselho foi útil." Brenda balançou a cabeça com lágrimas nos olhos. "Não, tudo piorou. Ele é quase como se ele tivesse entrado no mundo real, como se eu de alguma forma o tivesse libertado." Brenda pediu a Hank que ficasse até o anoitecer, para que ele mesmo pudesse ver o carro fúnebre e o motorista. "Bem, claro, eu acho", ele disse, um pouco confuso. A noite foi passada conversando e assistindo filmes. Por um momento, Brenda conseguiu esquecer seu medo. Assim que a noite caiu, houve um apagão. Brenda disse que havia um gerador no porão e pediu Hank que fosse com ela. Iluminando o caminho com seus telefones, eles desceram as escadas. Hank ficou na escada enquanto Brenda se atrapalhou com o interruptor do gerador. Seu telefone vibrou de repente em sua mão. Ela recebeu uma nova mensagem. "Oi, só queria saber se meu conselho foi útil. Eu apareço amanhã." Brenda sentiu sangue sumir de seu rosto quando viu a mensagem. Era de Hank. Então, quem estava atrás dela agora?
Brenda lentamente se virou e apontou seu telefone para as escadas. Hank estava com um sorriso estranho. Seus olhos não piscaram. De repente, algo começou a escorrer por seu rosto. Lentes de contato, dentes falsos e uma peruca caíram no chão. Um homem careca com pele estranhamente azul, lábios negros e olhos brancos estavam na frente dela. Ele sorriu, expondo seus dentes afiados e saltou em direção a Brenda. Brenda gritou e empurrou o homem com todas as suas forças. Ela sentiu algo viscoso e nojento em suas mãos, como se estivesse empurrando sua pele direto para o seu corpo. Brenda subiu correndo as escadas e saiu para a rua. Seus pés a levaram para a casa de seu vizinho. Ela podia ver uma luz através da janela e seu vizinho logo apareceu na frente da porta. "Ajuda! Ele está me perseguindo!" Brenda gritou. "Ligue!" Brenda parou quando notou mãos pálidas em volta dos ombros de seu vizinho. A cabeça calva e assustadora apareceu atrás de seu vizinho. Ele deu um sorriso louco e lambeu os dentes. Brenda cambaleou para trás e quase caiu. Seu vizinho não viu. Ninguém podia vê-lo, exceto ela. Brenda percebeu que tinha feito algo muito pior do que trazer aquela criatura para o mundo real. Ela o deixou entrar em sua mente. Brenda correu de volta para sua casa. Talvez se ela destruir todas as fitas do sótão, ele finalmente a deixe em paz. Olhando ao redor como um animal sendo caçado, Brenda chegou ao sótão. A caixa estava no canto mais distante, mas antes que Brenda pudesse alcançá-la, a caixa começou a tremer. Dedos longos e brancos saíram de dentro da caixa. Em seguida, um par de mãos. 2 pares, 3, 4, cada vez mais, quando finalmente uma cabeça careca e pálida saiu. Suas pernas ficaram moles e Brenda caiu no chão. Ela rastejou em direção à parede, incapaz de tirar os olhos da criatura que se erguia lentamente da caixa e esperou pelo inevitável. Foi então que ela teve mais uma ideia. Ela tinha que enviar a criatura de volta de onde veio. Ela pegou o telefone com as mãos suadas e começou a filmar, apontando a câmera primeiro para si mesma. "Meu nome é Brenda Swan", ela disse, hesitante. "Se você estiver assistindo isso, saberá que não consegui escapar, mas aconteça o que acontecer comigo, ele é quem fez isso." Com essas palavras, Brenda virou o telefone para capturar a criatura careca e nojenta que emergiu da caixa. A criatura se enrolou e fechou os olhos com força, como um vampiro ao sol. Manchas pretas começaram a aparecer por todo o corpo, queimando sua pele. A mão de Brenda tremia, mas ela não terminou o vídeo até que a criatura se dissolvesse completamente. E só então a exaustão de Brenda das últimas noites sem dormir a ultrapassou. Ela fechou os olhos e caiu em um sono profundo. Ela foi acordada por um flash de luz brilhante e um som estrondoso. Depois de acordar tão repentinamente, todas as suas memórias das noites anteriores se foram. Brenda abriu os olhos e olhou em volta. Ela estava em uma linha de trem. Um carro fúnebre preto estava parado nos trilhos. O apito do trem disparou. Houve impacto, freios rangeram, uma pilha de metal retorcido, e Brenda reconheceu a mesma cena que ela havia gravado alguns dias atrás. Ela tentou fugir, mas depois de desmaiar, outro flash de luz apareceu. E tudo se repetiu, de novo e de novo. Ela não conseguia mais ver aquela criatura careca, mas sabia que ela estava observando, reproduzindo-a continuamente em um vídeo.